Quero dizer que vocês são guerreiros. Dia das Mães, um dia chuvoso. Vocês estão aqui para ouvir a palavra do Senhor no dia do Senhor. Pegue sua Bíblia, abra em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. E domingo que vem à noite, ceia do Senhor. Chegue cedo na ceia, tá? Principalmente para poder ficar sentado. Domingo que vem à noite, ceia do Senhor, e nós não perdemos ceia. Nós amamos estar reunidos na ceia do Senhor. A palavra do Senhor, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18, que diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os irmãos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Senhor Deus, me usa como vaso em tuas mãos. Precisamos ouvir sua palavra nessa noite fria, chuvosa. A sua igreja veio aqui para ouvir mais de ti. A sua igreja veio te adorar, prestar culto ao nosso Deus amado. Mas agora é hora da gente ouvir a tua palavra, Senhor. Então tire as distrações, que nada venha impedir, ó Deus, a tua igreja de ouvir a palavra. Eu sou um vaso de barro em tuas mãos. Que teu Espírito me use para falar com a sua igreja. Amém e amém. Meus irmãos, aqui é uma continuação do sermão de domingo passado. É uma grande responsabilidade pregar a palavra. É uma grande responsabilidade expor a palavra de Deus. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo o vigor que ele tinha. Alguns irmãos gravaram uma frase que eu disse, que Paulo é como se fosse uma máquina de Deus. Ele não parava. Como eu disse, ele estava em Atenas, no berço da filosofia grega, pregando a palavra de Deus, enfrentando filósofos, enfrentando poetas gregos que já tinham pensamentos formados sobre divindades, pensamentos formados sobre aquilo que é metafísico, que está além da física, até mesmo daquilo que tem a ver com a própria natureza, a própria matéria. Paulo foi, e aquilo era o dia da vida dele, o dia da vida do pregador. Ele foi fiel à palavra, pregou aos gregos, e quando ele falou da ressurreição de Cristo, os gregos não quiseram mais ouvir Paulo. Eles eram muito presos àquilo que é espírito ou espiritual, como se o corpo fosse a prisão da alma. Aí Paulo vem com a boa nova do Evangelho, que significa que nós vamos ressurgir com Cristo. Não apenas a alma, mas o corpo. Seremos ressurretos naquele grande dia. Em corpo, em matéria mesmo. Numa perfeição com Cristo. Quando ele fala da ressurreição, que é a nossa bendita esperança, e amém por isso.
porque eu quero ressurgir com Cristo, e é a maior mensagem que nós temos, é que Cristo esmagou a morte, é que Cristo esmagou a cabeça da serpente, e nos levou, e nos reconciliou de volta ao nosso Deus. Tanto é que Paulo chama isso de o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com o nosso Deus em Cristo Jesus. É uma baita notícia. Nem a morte pode parar a igreja. Ainda que a gente desça a sepultura, Cristo é Senhor da vida e da morte. Os gregos não aceitaram isso. Apenas Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris, se converteram em Atenas. E alguns poucos crentes. Aí Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E eu disse para vocês que Corinto era uma potência financeira. Será que era um lugar de estratégia? Eu não sei se isso estava na mentalidade de Paulo, na mente de Paulo, mas que é um baita lugar para evangelizar, é. Tinha 2 portos em Corinto, que entrava e saía mercadorias, comerciantes entravam em Corinto, muita fortuna, dinheiro, era a capital da província da Acaia. Ali estava gente de tudo quanto é lugar em Corinto, e é ali que Paulo vai pregar. Uma coisa que eu deixei de falar, Corinto era muito imoral. A imoralidade sexual em Corinto era altíssima. E Paulo está num lugar desse pregando. Se vocês não sabem, eu creio que alguns aqui até sabem, tinha um provérbio em Corinto, que significava, ou em relação às imoralidades sexuais, eles diziam corintizar, ou corintianizar. Alguma coisa, não tem nada a ver com o time do Corinthians, não. Mas é corintizar. O que significa cair na imoralidade, cair na orgia? A cidade era rica, era poderosa, mas era muito imoral. Tanto é que, estudando a epístola de Paulo aos Coríntios, tem um homem, membro da igreja, que se deitou com a madrasta dele. De onde vem essa imoralidade? O cara é membro da igreja e está tendo um caso sexual com a madrasta. Ele é membro da igreja. A Bíblia não diz se a mulher era ou não membro da igreja, mas o homem era. Aí Paulo diz o seguinte: tire do meio de vocês esse homem iníquo. Entregue ele a Satanás para que o corpo padeça e a alma seja salva. A palavra de Paulo para os coríntios ali era poderosa, porque a igreja não pode se misturar com o mundo. Não pode haver prática dentro da igreja do mesmo jeito, ou imitando as práticas lá de fora, lá do mundo. Paulo diz, olha, coisa que nem acontece no meio dos imorais, no meio dos ímpios está acontecendo. Essas coisas estão acontecendo no meio de vocês. Olha o problema da cidade. A gente repara pelo que está acontecendo na própria igreja anos depois. Mas Paulo está lá, pregando a palavra de Deus. Nós vimos que o Senhor Jesus disse para Paulo também, não saia daqui. Fique um tempo aqui. Isso também me marcou. Porque ele disse para Paulo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Uma cidade imoral. Uma cidade que, mesmo sendo rica, era uma cidade ímpia. E mesmo assim Deus diz para Paulo, não vá embora. Paulo era o evangelizador daquele local e ele ficou arretado ali. Ele ficou chateado. Ele ficou triste porque os judeus resistiam a ele. Ele ia para a sinagoga debater. Os judeus resistiam Paulo. Mas o evangelho começa a vencer quando o líder da sinagoga se converte. E aí tem um lugarzinho na igreja, numa casa do lado da sinagoga. Bem do ladinho da sinagoga, agora tem uma igreja. Tem uma casa onde pessoas, em nome de Jesus, estão se reunindo. Aí Jesus diz, não vá embora, eu tenho muita gente nessa cidade. Aí Paulo fica mais 1 ano e meio com eles ali, pregando a palavra do Senhor. E Jesus diz para Paulo, Paulo, ninguém vai tocar em você. Vocês lembram disso? Ele chega a dizer, não temas, pois eu estou contigo. E aí nessa introdução, eu frisei para vocês, aqui eu estou relembrando algumas coisas da semana passada, que a fala de Jesus para Paulo lembra muito a fala de Deus para Israel, em Isaías 43. Israel, não temas, eu sou o Senhor, o seu Deus, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não vão submergir vocês. Quando passar pelo fogo, a chama não vai arder em vocês, porque eu sou santo, o Deus de vocês. E aí Jesus tem essa palavra para Paulo, ninguém vai te ferir, pois eu estou contigo. E ninguém fere Paulo ali mesmo. Não tem essa de Jesus falar e acontecer totalmente diferente do que ele falou. Paulo não estava diante de um falso profeta que profere palavras mentirosas e enganadoras, dizendo que tal coisa não vai acontecer e logo depois essa coisa acontece.
Igual há pouco tempo a minha esposa chegou lá em casa e disse, chegou um profeta lá na clínica de uma determinada denominação e disse que meu próximo filho não vai ser filha, vai ser um filho, vai ser um menino. Aí disse para outra moça que estava lá com a minha esposa e Deus está preparando um varão. Quando ele foi embora, você falou, mas eu sou casada. De onde que o cara tira isso? Eu sou casada. Está preparando um varão e sai jogando as coisas. Não foi assim que aconteceu com Paulo. Jesus disse para ele, ninguém vai tocar em você. Aí eu quero ler o texto. Aí eu quero ver se alguém vai tocar em Paulo. Aí tem uma conspiração contra Paulo. E eu estou lendo o texto. E está todo mundo conspirando. E eu estou lendo o texto. Eu quero saber se vão tocar em Paulo. E aí eles marcam uma reunião para maltratar Paulo. Aí tem um procônsul na cidade chamado Galho, que provavelmente é o irmão do Sêneca, que é um filósofo estoico, que foi tutor do imperador Nero. E ali está Paulo, e aí quando Paulo vai se defender, o procônsul fala, não, eu vou dizer, ninguém vai fazer nada. Essa bagunça tem que acabar, ninguém vai tocar nele, não com essas palavras, eu estou dizendo isso. Isso aqui é coisa de vocês, eu não vou me meter por causa de palavras de judeus de vocês. Acabou a reunião. E aí eu vejo Cristo atuando no procônsul. Aquele conceito que eu ensinei a vocês, tem ordens que Deus dá a determinadas pessoas, que essas pessoas não ouviram a voz de Deus, essas pessoas nem são tementes a Deus, elas estão cumprindo a vontade de Deus sem saber. Que era o caso do procônsul. Com Paulo, Jesus falou. Com o procônsul, ele só agiu por meio da vida do procônsul, do juiz ali, sem falar nada. Nós vemos isso também em Isaías, quando ele levanta Ciro, o rei persa, para libertar Israel da Babilônia. Eu levantei Ciro, o meu pastor, mesmo que Ciro não me reconheça, ele é meu ungido. Aí eu estou lendo e falo, meu Deus, ungido é Davi. Ungido era o rei Davi de Israel. Como é que ele chama Ciro, o rei da Pérsia, de ungido? Porque naquele momento ele estava usando Ciro para libertar Israel dos babilônios. Naquele momento Ciro era um rei nas mãos do nosso Deus, que tinha vários deuses e Deus estava usando Ciro. Isso te escandaliza? O nosso Deus não está preso em 4 paredes e um templo em Jerusalém ou num tabernáculo. Não! O nosso Deus governa, ele cuida do coração de todos. E aí Ciro vai, liberta Israel. Israel volta e eu fico vendo, meu Deus. E aí esse Deus está falando com Paulo, ninguém vai te ferir. E eu leio o texto, ninguém fere. Ele fica livre pregando a palavra 1 ano e meio ali em Corinto e almas são salvas. Agora nós entramos aqui no versículo 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Ele permanece ali pregando a palavra do Senhor. Como eu disse, um evangelista nato. Alguém que quer ver almas de verdade. Ele permanece pregando. Olha, que coisa maravilhosa se isso acontecesse aqui com a gente. E eu não quero menosprezar os pregadores que tem na igreja, não. Mas que coisa maravilhosa é quando Deus dispensa um pregador dele, que ele forjou com o tempo, e coloca esse pregador numa determinada cidade, vai ficar anos pregando e ensinando aí. Isso é uma bênção. Imagine o nosso Senhor Jesus decretando que Paulo deveria ficar em Parque Alvorada com a gente, e aí ele fica 1 ano e meio ensinando a palavra para a gente. Isso é bênção do Senhor. Isso não acontece por todo lado não, meus irmãos. Isso é bênção. Na época de Jesus, tinha lugar que ele não ia. Mas aí ele passa por Samaria. Ele está em Cafarnaum. Aí ele vai para Nazaré, não é bem recebido. E ele está passeando. E ele está pregando. Olha, quão bem-aventurado é uma cidade onde chega um homem de Deus que não quer dinheiro, não quer arrancar nada de ninguém. Só quer pregar e ensinar a palavra de Deus. Isso é graça de Deus para a nossa vida. Honremos isso. Tanto é que no sermão de domingo passado, eu falei do Eliseu, que ele passava sempre na frente da casa da mulher, e ela construiu um quartinho para o profeta. Por quê? Ela sabia que isso era uma bênção. Ela ganhou um amigo. Eliseu sempre que passava, dormia no quartinho dela, no quartinho que ela fez para ele. Aí eu lembrei vocês aqui que Paulo se tornou amigo de Priscila e Áquila, um grande amigo deles dois. Um homem simples, poderoso, porém simples. Aí continua o texto. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Olha bem para a sua Bíblia. Um homem poderoso desse, que Jesus fala com ele.
Apóstolo, ele se despede dos irmãos. Ele vai e se despede da igreja. Agora leia comigo o versículo 22. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja. Para quê? Saudá-la. E depois desceu para Antioquia. Aquele já está em outro lugar. Deixa eu explicar para vocês como funciona a mentalidade de Paulo em relação à igreja. Ele vai embora. Antes de ir embora, ele se despede do quê? Dos irmãos. Aí ele chega em uma outra localidade. Ele está numa outra cidade. O que Paulo faz? Ele sobe. Subir aqui não é subir uma escada, não. É ir em direção a um local onde é mais alto. Tá? Ele vai, ele sobe, talvez passando por Jerusalém. E ele vai fazer o quê? Saudar a igreja. Depois ele desce e vai para Antioquia. O que eu quero dizer com isso? No Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, não há espaço para o individualismo na igreja. Isso é um espírito que a gente tem que repreender em nome de Jesus. Isso é um espírito que está na cabeça de muito crente e de muito teólogo também. É um individualismo. É gente que acha que não precisa da igreja. É gente que acha que é dono do próprio nariz e faz o que quer. É gente que diz mais ou menos assim: eu vou tomar minhas decisões, mas a igreja não tem nada a ver com isso. Eu vou viajar, eu vou para outro lugar, não vou consultar ninguém, eu decido, eu sou o pastor da minha casa, eu sou o líder da minha casa, ninguém tem nada a ver com isso. Esse não é o espírito do Novo Testamento. Eu repito, nem do Antigo Testamento. Paulo leva a igreja a sério, ao ponto dele ir e se despedir dos irmãos. Ele precisava disso. Ele é apóstolo, mas vai embora, ele se despede. Ele chega numa localidade e ele vai lá e saúda a igreja. Eu quero cumprimentar vocês, eu quero ver vocês. Paulo era um homem da igreja, irmãos. Vamos colocar essa mentalidade individualista para fora. Isso não existe no meio da igreja. Não existe. É por isso que a gente ceia junto. Isso é muito lindo. Nós somos um corpo. Deus sempre teve um povo para si. Aí alguns irmãos dizem assim, olha, e aqui não é indireta para ninguém. Eu juro que não é indireta para ninguém. Eu não estou mandando indireta para ninguém aqui. Mas, por exemplo, eu estou aqui nessa igreja, mas, por exemplo, eu ajudo financeiramente um outro departamento fora da igreja. Porque o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser com o dinheiro. Fica tranquilo, eu não sou o Edir Macedo, não. É o exemplo que me veio na cabeça. Não quero arrancar o dinheiro de ninguém, vocês sabem disso. Mas o que eu quero dizer é que nem isso é individualismo na igreja, ou não deveria ser. Na verdade, isso é o individualismo, mas não deveria ser. Porque quando a gente estuda o Novo Testamento, eles colocavam até os seus mantimentos, os seus dinheiros, aos pés dos apóstolos, para que a igreja repartisse. Quem ajuda a missão é a igreja, a gente está no mês missionário. A gente coloca aos pés da igreja, a igreja envia para a missão. Barnabé vendeu sua casa e depositou aos pés dos apóstolos. E aí ele vai e despede os irmãos que vão levar as ofertas para os outros. Vocês estão reparando como é profunda a unidade? E eu cito o exemplo do dinheiro, porque o dinheiro é aquilo que a gente mais trava, mais guarda. Ou por medo de algo que possa acontecer no futuro, ou por medo de algo que pode acontecer agora no presente. Até isso a igreja está cuidando. A igreja é poderosa. Esse individualismo não existe. Agora uma coisa mais prática para a gente. Eu não estou concordando muito com como as coisas estão sendo levadas em uma determinada igreja, ou na igreja que eu sou membro. Eu não vou mais no culto de quarta, não. Eu não vou mais no culto da escola dominical, não, porque fulano que dá, eu não gosto. Eu vou no culto que eu quero. Eu vou quando eu quero. Se eu quiser ficar um mês sem ir, eu vou. Isso não é mentalidade de corpo. Isso é mentalidade individualista. Isso não está no Novo Testamento. A gente é chamado a congregar, a gente é chamado à união, à unidade em Cristo. Irmãos, a igreja é chamada no Novo Testamento de a família da fé. Tem uma lista de Paulo escrevendo a Timóteo para cuidar das viúvas. Vocês sabiam disso? Não tem esse individualismo. Ela é viúva, ela que se vire. Também não. É papel da igreja sustentar a viúva que não tem nada. É papel da igreja de se unir e sustentar o órfão. Com a visão individualista, essas pessoas vão sofrer. Quem disse que você não tem que dar satisfação para a igreja? Quem disse que você pode simplesmente dizer, agora sou missionário e vou lá para o sertão? Quem te mandou? Quem te enviou?
A Chayane falou do Mateus aqui, que ele está agora nessa casa de recuperação. Ele vai pregar uma vez por mês. Ele falou comigo. Ele me contou muito empolgado. Aí ele, pastor, quem sabe a gente consegue fazer uma parceria e a igreja começar a ajudar essa casa de recuperação. Eu falei, vamos conversar pessoalmente, Mateus. É essa mentalidade, é trazer para a igreja. A igreja quer participar. Não é o meu ministério. É o meu ministério. Eu vou fazer. Deixa a igreja participar disso. Seja um corpo com a igreja, que é a família da fé. Esquece esse individualismo, esse egoísmo. O apóstolo Paulo passa saudando a igreja. Ele vai embora, ele se despede da igreja. O que é correto? Irmãos, esse pensamento precisa estar cravado em nosso coração. Precisa estar cravado em nosso coração. Quantas vezes, irmãos, mudam de igreja, pulam de galho em galho de igreja e não dão nem satisfação. Simplesmente saem. Isso acontece em todas as igrejas. Não está acontecendo em algumas, porque essas algumas estão ensinando como é ser membro de uma igreja. O que é a igreja? A responsabilidade de fazer parte de uma igreja. É por isso que em alguns lugares isso está acabando. Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê aqueles crentes que dizem assim, eu já congrego nessa igreja há 50 anos. Vocês reparam isso por aí hoje em dia? Por que não tem mais isso? Não, eu sou da mesma igreja há 50 anos. Por que não tem mais isso? Porque as pessoas não estão criando mais raízes. E repara, eu não estou falando de você estar num lugar onde o evangelho não é pregado. Não estou falando disso. Eu estou falando de igreja boa. Não tem, às vezes, tudo que uma pessoa queria que tivesse, mas é uma igreja boa. Cadê as raízes? A gente não pode ficar pulando de galho em galho. Ah, eu estava lá e o irmão fulano não falou comigo, e eu pulo, e eu vou para uma outra. Isso é motivo. Agora, se o pastor virar um herege, mete o pé. No nosso caso, tira o pastor. Se reúne a assembleia e me tira. Porque aí eu virei um herege. Primeiro me repreenda. Vai que vocês conseguem mudar minha cabeça, né? Pastor, isso é heresia, tu é herege. O Senhor ensinou que a igreja é uma família. Eu como teu irmão. Para com essa heresia, pastor. Se arrependa, continua com a gente. Aí se eu digo, não. Não. Agora eu e o Caio Fábio juntinho. Você fala, então a gente vai ter que te tirar, pastor. Porque aí não dá. Aí você vai e me tira em assembleia. Mas pelo menos a gente está tendo essa visão, essa união de igreja, criando raízes. Cadê as colunas da igreja? Eu preguei numa igreja em que estava acontecendo um culto de aniversário de 50 anos, tinha um velhinho de 80 e poucos anos, andava devagar. Aí eu fundei essa igreja, pastor. Ele estava emocionado, eu fundei essa igreja. Vamos fazer acontecer. Nós estamos aqui hoje. Nós estamos. Como está a sua vida com a igreja? Paulo amava a igreja com amor grande, eu sei. Paulo amava com amor muito grande. Ele fortalecia as igrejas, ele queria ver como estava a igreja, ele tinha essa preocupação com a igreja. E você tem o quê? Como você lida com a sua igreja? Como tem sido o seu relacionamento com isso? Você é dono do seu nariz? Não darei satisfação a nada, não amo, não sou apegado. É uma frase que é usada. Apegue-se, irmãos. O nosso apóstolo fazia isso. Ele amava, ele dava satisfação, ele saudava todas as igrejas que ele fundou. O texto continua. E aí eu quero agora abrir um outro parênteses ainda que está dentro do texto. Irmãos, uma vez um homem contou para mim o seguinte, pastor, eu estou passando uma luta muito grande na minha família, com a minha esposa. Eu falei, por quê? A gente já imagina muita coisa, né? Pô, luta com a esposa, eu já imagino que seja. A gente imagina muita coisa. Mas sabe qual é a luta que ele estava enfrentando com a esposa? A esposa era de uma igreja, não é da nossa igreja, ele é de outra igreja. A esposa canta, a esposa tem cargos de liderança na igreja. Mas a esposa disse para ele, eu não gosto da Bíblia. Eu não gosto da Bíblia porque a Bíblia é machista e Paulo é machista. Ele, como é que eu vou lidar com isso? Ela tem cargo na igreja, ela canta na igreja e ela não gosta da Bíblia. Porque a Bíblia é machista, como é? Ela gosta da igreja e ela não gosta da Bíblia, ela gosta de trabalhar, ela tem cargo, ela é líder, mas ela não gosta da Bíblia e ela está na igreja. Ela não gosta porque a Bíblia é machista, porque na Bíblia tem esse texto, tem esse texto, tem esse texto. Irmãos, isso pode acontecer. Mas esse texto aqui
Várias vezes Lucas diz o seguinte: Priscila e Áquila, Priscila e Áquila, Priscila e Áquila. Achem o erro. Ou melhor, achem o acerto. Jesus quebrou muitos paradigmas, irmãos. Ao conversar com a mulher samaritana no poço, sozinho, ele quebrou muitos paradigmas. E tantos outros aqui. Maria Madalena, Maria de Magdala, uma mulher que levava o nome de uma cidade. Só homem levava o nome de cidade. Mulher não, como eu já disse, Judas Iscariote, da cidade de Iscariote. Agora, uma mulher levar o nome de uma cidade. A própria ressurreição de Cristo. Quem viu primeiro o Cristo ressurreto? Mulheres. Vocês não têm noção da grandeza que é Deus escolher mulheres para ver o Cristo ressurreto. O testemunho de uma mulher não tinha o mesmo valor que o de um homem. Dá para ver que a história não é forjada. Quebra de paradigma. Mulheres. Aí os textos antigos não vão colocar uma mulher na frente de um homem. Nem uma biografia, nem uma história, em nada. E aí Lucas está escrevendo, não foi um lapso. Provavelmente Priscila se destacava realmente, irmãos. E aí eu quero jogar por terra todo o machismo. A gente fica com o texto bíblico. A gente olha e vê, isso aqui não é à toa. É Priscila e Áquila aqui, Priscila e Áquila no primeiro, a partir dos primeiros versículos de Atos 18 também. Apesar de ele parecer Áquila e Priscila, mas é quase o dobro, ou o dobro de vezes que Priscila aparece na frente de Áquila. Provavelmente era uma mulher brilhante, muito conhecedora de Cristo, muito conhecedora do Evangelho, com amor muito grande pela igreja, uma discipuladora nata. E aí ela aparece aqui na frente dele. Isso não é à toa. Deixa eu abrir algumas coisas para vocês aqui. Eu falo, irmãos, todos nós temos que ir à Bíblia sem os nossos pressupostos. Aí eu já digo, é praticamente impossível. Mas é possível diminuir os seus pressupostos, as suas ideias. Jogue no chão o máximo que você puder. Joga no chão. Aí leia a Bíblia e deixa ela moldar o seu coração. Deixa a palavra limpar as impurezas do seu coração. É assim que a gente vai à Bíblia. Então, se eu sou machista, eu tenho que ler esse texto e deixar esse texto me purificar. Eu não posso olhar para esse texto e dar várias desculpas. É o que está aqui. E aí eu leio e Deus vai trabalhando no meu coração por meio da leitura. Aí eu vou vendo outros textos em que Deus está quebrando paradigmas. Aí eu vou no Antigo Testamento, tem uma juíza chamada Débora. Falo, meu Deus, isso é poderoso. Como é que pode um livro patriarcal, machista, como alguns chamam aí, ter um livro de Ruth, uma mulher, tem um livro de Esther. A heroína da história de Esther é Esther. Não é Mardoqueu, é Esther. Meu Deus do céu, como pode isso? E aí tem outras mulheres que a gente vai passando pela Bíblia. Histórias fantásticas, assim. Deus já está dando sinais. O homem pode ser machista. Existia sim a cultura patriarcal. Ainda tem resquício sim. Mas Deus não tem nada a ver com o homem. Aí eu vejo Priscila e Áquila. Deixa eu abrir mais algumas coisas aqui, que eu não quero fugir de questões mais sérias desse texto, porque realmente aparece Priscila várias vezes e os teólogos lidam com isso. Pastor, você não é machista. Priscila está na frente de Áquila. Priscila era uma pastora? Ela era uma presbítera da igreja? Não era. Aí também a gente não inventa. Porque não era de verdade, irmãos. Eu juro. Eu peguei essa mania agora, ouvindo um pregador, uma vez, um pastor muito conhecido, eu não vou dar o nome dele. Ele é um cara ortodoxo, eu também sou. Significa que a gente está na doutrina correta. Não concordo em tudo com ele, mas ele é ortodoxo na teologia. Mas na vida social dele, ele não é nada ortodoxo. Ele diz o seguinte: eu vejo o mundo não com a lente da Bíblia. Para mim isso já é uma declaração de não ortodoxia. Mas ele crê na Trindade, ele crê que Jesus é o único caminho para a salvação. Tudo isso. Ele crê na ressurreição literal. Ele crê que salvação só pertence a Deus e não ao homem. Ele diz, mas eu vejo o mundo com as lentes com as lentes da justiça social. Eu não vejo o mundo com as lentes da Bíblia. Com as ciências sociais, é a maneira como eu vejo o mundo. E ele é muito dado ao comunismo. Por isso que eu não vou dizer o nome dele. Não é o Antônio, aquele ex-pastor presbiteriano. Não estou falando dele, não. Sei que muita gente vai achar que é ele. Quem conhece ele aqui, né? Não estou falando do Antônio, estou falando de outro. E aí ele disse o seguinte, ele foi dar uma palestra e ele disse assim, eu sou ortodoxo.
Aí todo mundo começou a rir. Aí ele disse, eu juro que sou. Até eu ri, eu falei, pô, eu não acho que ele é. Aí eu aprendi isso. Eu não sou machista. Eu juro que não sou. Porém, irmãos, Jesus quebrou paradigmas. E aí eu preciso ser honesto. Eu não encontro no texto bíblico Deus abrindo paradigmas para que mulheres sejam ou consigam alcançar, ou que a igreja as escolha, ou que Deus a escolha para ser presbítero. Isso eu não vejo. E aí eu tenho que ser honesto. E aí eu vou dizer mais uma vez, eu queria que fosse, eu juro que eu queria. Eu queria que mulheres chegassem, aí aqui eu estou falando de verdade. Eu tenho colegas aí que se estiverem vendo essa pregação, vão falar, ô pastor Leonardo, volta. Eu queria. Aí eu tiro os pressupostos, aí eu vou ler a Bíblia. Aí eu lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento, eu não encontro. Irmãos, Jesus poderia colocar Maria Madalena como apóstola. Ele não quis. Não adianta dizer por causa da cultura. Ele quebrou paradigmas naquela cultura. Ele não botou porque ele não quis. Porque não era o papel dela. Ela tinha outros papéis, mas esse não. E aí a gente precisa tirar esses pressupostos para que a mulher, ao ler o texto, não fique chateada com Deus. E o homem, ao ler o texto, não esmague as mulheres, não se tornem machistas por isso. Aliás, eu já dizer, eu vejo claramente que o ministério diaconal é para mulheres também. A forma que eu enxergo a estrutura de 1 Timóteo, mulheres podem ser diaconisas. E ainda fecha o pacote quando o texto grego diz que Febe era uma diaconisa da igreja de Sincreia. Diaconisa pode, está no texto. Eu vejo claramente isso. Agora, a estrutura de 1 Timóteo capítulo 3. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. O presbítero precisa ser assim, 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 marido de uma só mulher, governe bem a sua casa para que possa cuidar da igreja. Vi a lista, li o texto, entendi o que eu... E não é todo homem, alguns homens. Não é porque você é homem que vai se tornar um presbítero. Alguns homens. Aí eu continuo lendo. Os diáconos, no grego, no plural. O grego está lá no plural. Aí no português, os diáconos sejam assim, 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 assim. Para. As mulheres sejam dignas também, assim, assim. Para. Aí o outro bloco, os diáconos sejam assim, assim, assim. Ou na verdade no singular, o diácono. Aí eu estou lendo o texto. O presbítero está aqui. Já pula para os diáconos. Aí dos diáconos fala das mulheres, como as mulheres têm que ser dignas. Depois da mulher, fecha com o diácono homem. Tem que ser assim, 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 assim. Eu tenho 3 horas de conteúdo gravado só sobre o ministério diaconal aqui. Está no Spotify da igreja. 3 horas de conteúdo só sobre o ministério diaconal. Aí eu olho. Por que aparecem as mulheres debaixo dos diáconos e as mulheres dos presbíteros não aparecem? Porque alguns interpretam que ali são as esposas dos diáconos. Tudo bem. Tem algumas outras interpretações, mas as mais famosas são as esposas dos diáconos. A outra são diaconisas. Essas duas rivalizam. Aí eu vejo, se são as esposas dos diáconos, por que não aparece como as esposas dos presbíteros devem se comportar na igreja? Porque falou dos presbíteros, mas não falou das esposas deles. Eu interpreto que aquelas mulheres são diaconisas da igreja. Por isso que aparece lá, da mesma forma como os diáconos sejam dignos. Eu interpreto assim. Aí eu olho, tudo bem. Da maneira como eu vejo, se são diaconisas e não aparecem mulheres depois do bloco dos presbíteros, é porque não tinha presbíteras. Essa é a ordem. As mulheres para o diaconato tem. Para o presbitério, não tem. E aí quando eu olho para Romanos 16 e Febe, a diaconisa da igreja de Sincreia, eu digo, fechou o caixão. Para mim está batido. É claro, tem 3 horas de conteúdo sobre isso. Mas eu não consigo ver a presbítera da igreja. Priscila era uma mulher formidável. Mas ela não era presbítera da igreja. Ela tinha conhecimento. Ela aparece na frente do marido dela no Novo Testamento. Várias vezes. Mas ela não era presbítera da igreja. Ela vai servir para discipular, junto do seu marido, o próprio Apolo, nós veremos aqui. Mas ela não era presbítera da igreja. Irmãos, nós precisamos ser bíblicos. E eu juro que eu queria que pudesse. Eu juro que eu queria. Só que Deus não quis assim. Tem alguma coisa a ver com Eva, que caiu, foi enganada pela serpente, e Adão não, como Paulo argumenta? Eu acredito que tem. Para mim não é uma questão de capacidade. Quando eu leio Gálatas, está escrito lá, homem e mulher são iguais perante a Deus.
O ser não muda. O homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem. Para Deus, são iguais. Só que para exercer um papel de presbítero, não. É a mesma coisa em casa. Estamos no mês da família. A mulher não pode exercer um papel de homem em casa. A gente tem que tomar cuidado, porque senão as mulheres serão esmagadas, tentando ser aquilo que elas não são. Isso aqui eu vejo como uma doutrina muito bíblica e embasada no Novo Testamento. O homem continua sendo o homem do lar e a mulher continua sendo a mulher do lar. A mulher pode estudar muito? Pode. Pode conhecer muito a Deus? É óbvio que pode. Pode conhecer até mais do que os homens? É óbvio que pode. Mas pode ser pastora? Por que a nossa igreja não tem pastora se tem algumas igrejas batistas tendo pastora? A nossa igreja não tem, deixa eu explicar para vocês, porque não é bíblico. E aí o meu coração queria que fosse, mas aí quando eu vou para a Bíblia eu falo, eu quero ser fiel, eu preciso ser fiel ao texto. A minha consciência no texto precisa estar adequada ao texto. Então, como eu não vejo aqui, e eu não vejo o ministério pastoral como as pessoas veem, vamos brigar para ser, porque só os homens têm esse glamour. Eu não vejo assim. Para mim não é um glamour. É pesado demais. É uma coisa muito pesada. Então, se Deus disse não, Deus tem os seus motivos para dizer não. Ele quer que nessa linha de frente, os homens estejam ali. Lembra que nos estudos de quarta-feira eu ensinei para vocês, ou eu contei para vocês, que nos países onde há perseguição, eu digo, meu Deus, livra o Brasil. Nos países onde há perseguição, os primeiros a perder a cabeça são os presbíteros da igreja. Os próprios inimigos da fé têm um princípio que eles aprenderam na Bíblia. Ferem o pastor, isso é dado a Cristo na Bíblia. Mas eles interpretam o seguinte, fere o presbítero, fere o pastor, e as ovelhas vão se dispersar. Então o primeiro a ser atingido é o pastor. É o homem. E eu sei disso. Eu falo, Senhor, que não aconteça uma perseguição no país. Porque senão, eu estou lascado também. Junto de vários outros pastores. Estamos lascados. Uma outra coisa. A gente sempre fala assim, dentro de casa. Se um bandido entrar, é um homem que tem que ir lá e combater o bandido. Mas o bandido nunca entra. Aí o homem nunca mostra que é homem também, né? Aí teve uma vez, lá em casa, minha sogra viajou junto com meu sogro. E eu estava em cima com a Andressa, acho que foi 2 horas da manhã. Ela cismou que eu tinha que ir na casa da minha sogra para ver se a irmã dela estava bem. 3 horas da manhã. Aí vai eu, passo pela floresta da dona Adriana, que tem uma floresta, eu falei, eu vou ver ainda um espírito aqui, um bicho ruim aqui nessa floresta, é tudo escuro. Para ver com a lanterninha, para ver como a irmã dela tá. Mas na minha cabeça está assim, é o meu papel. Não adianta eu ficar ensinando isso e não agir. Ou quando tem um desentendimento em casa. Ou alguma coisinha, não é nem uma briga muito grande não, mas um desentendimento. Aí eu fico lá, às vezes eu estou no escritório, eu digo assim, Senhor, parece que ela está errada. Mas tudo parece que eu estou. Aí eu estou lá, aí eu fico sozinho, ela sabe como é que eu fico refletindo. Aí eu fico, não, ela tem que pedir perdão. Só eu que tenho que ir lá, não. Pô, eu de novo? Aí vem aquilo, né? Tu ensina as coisas, aí agora tu quer que a tua mulher dê a vida para te pedir perdão. Vai até ela, cara. Mas, Senhor, de novo eu. Aí parece que ele diz lá do céu, ô abestalhado, vai lá, dá um cheiro nela, dá um abraço nela. Ainda que ela não esteja bem contigo, dá um abraço nela, dá um cheiro nela, conversa com ela. Você vai ter que resolver isso. Agora os papéis estão certos. Olha, de Prisciliar, que eu estou abrindo aqui. Estou indo. Agora os papéis estão certos. Porque não adianta ensinar que a mulher não pode ser pastor e que não sei o quê. E aí em casa tu é o reizão. Não pede perdão, não morre pela mulher, não se sacrifica, não faz nada. É para se sacrificar. Porque eu entendo isso como cuidado de Deus na vida delas. Pastores, vocês vão mexer com as trevas. As mulheres não. Mas vocês vão. Se tiver que morrer, vocês vão morrer. E é por isso, não é porque eu não as amo, e não é porque vocês são melhores intelectualmente, não. Não, não é por isso. É porque eu quero que vocês mexam num vespeiro. Vocês vão mexer. Homens, em casa, tem que partir de vocês a reconciliação. Para de frescura, esperando a mulher se reconciliar.
Não adianta arrotar a teologia e não viver em casa. Vai lá e se reconcilia com a sua mulher. Aprenda a ser homem. Porque nós temos uma boa doutrina aqui na igreja. Eu creio que nós somos fiéis à palavra do Senhor. Se a gente é fiel ao ponto de não abrir o episcopado para as mulheres, nós somos fiéis ao ponto de dizer, olha, elas são as meninas dos olhos do Senhor. Não toquem nelas, cuida delas, ame elas. Como diz Paulo em Efésios 5, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, se sacrificou para limpar, purificar, santificar. Então faça isso. E aí agora, meus irmãos, voltando para o texto, já rouco. Eu quero pular para vocês aqui, senão não vai dar tempo de expor tudo. Olha o versículo 22. Olha o versículo 22. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la. E depois desceu para Antioquia. 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Preste atenção aqui. Fortalecer não é evangelizar. Evangelizar, Paulo já evangelizou. Olha a mentalidade de igreja dele. Agora ele vai voltar nas igrejas para fortalecer as igrejas. Estudando um pouco mais, o que ele fez? Quando ele ia, ele dava esperança à igreja, ele dava doutrina para a igreja e ele levantava presbíteros na igreja. Eu não tenho tempo de mostrar os textos para vocês, mas é isso que ele fazia. O fortalecimento da igreja estava em encorajar a igreja, a dar força à igreja, porque tinha perseguição contra Paulo. Ele voltava para fortalecer, olha, calma, permaneçam em Cristo. E uma das formas de fortalecimento, levantava presbíteros, homens fiéis na igreja. Isso é importante para a gente, irmãos. Eu quero aqui falar para vocês de púlpito. De púlpito. É porque eu não tenho tempo de percorrer os textos mostrando que Paulo fortalecia a igreja, levantando presbíteros também. Nessa volta dele, dando marcha ré e reencontrando os irmãos e levantando o presbítero, era para o fortalecimento da igreja. Não é saudável uma igreja crescendo, crescendo e crescendo e manter apenas um pastor. Um pastor. Quando o Novo Testamento fala de presbítero, é no plural. É necessário haver mais. Tudo dá a entender que parece que tem um presbítero, que seria um presbítero titular ou um presidente, mas outros presbíteros também na ajuda do ministério da palavra. No Novo Testamento está presbíteros, no plural. Aqueles que ensinavam bem, que eram dignos de dupla honra, e tinha os outros que lideravam bem. É necessário, mas todos aptos para a palavra. Eu não creio para aquele homem que é presbítero, mas não é apto à palavra. Não, esse aqui é um presbítero, mas ele é tipo um presbítero, diácono, obreiro. Não existe. Todo presbítero tem que ser apto ao ministério da palavra. Olha só, a igreja é fortalecida com um corpo de presbíteros, um corpo de diáconos saudáveis. A gente precisa caminhar, observar. Quem aqui tem a chamada, ou chamado para ser um presbítero? Quem aqui tem um chamado para ser um diácono ou uma diaconisa? Vamos ficar de olho. A gente precisa, nesse processo de fortalecimento da igreja, levantar mulheres fiéis e homens fiéis. Homens para o presbitério e mulheres também para o diaconato, junto de outros homens. Aqui a gente fortalece a igreja. Nós precisamos amar a nossa igreja ao ponto de desejar o fortalecimento dela. Agora imagine a nossa igreja vibrante. Uma igreja robusta. Vibrante mesmo. Que você olha e diz assim, caramba, essa igreja floresceu de um ponto. É como se fosse uma árvore cheia de fruto. Eu cresci num quintal com um pé de jambo, um pé de manga, 2 coqueiros. Essa foi a minha vida na infância. Eu acordava, eu via 2 coqueiros, cheios de coco. Eu falava, meu Deus, eles compram coco, eu tenho em casa. O jambo é maravilhoso. Um quintal com um pé de jambo atrás. Os jambos bonitos. Um pé de manga espada. Que bem-aventurado eu fui no início. Depois acabaram com as árvores. A gente começou a colocar puxadinho aqui, puxadinho ali, e derruba as árvores. Aí o primo morando no mesmo quintal quanto o primo, e a tia é igual mãe, e assim vai. Acabaram. Mas eu cresci num quintal frondoso. Agora imagine a nossa igreja assim. Você olha um pé de jambo, espiritualmente falando, tá? Um pé de coco, um coqueiro. Aí você olha, meu Deus, tem até manga espada.
Olha que igreja frondosa e forte. Irmãos, a igreja vai se fortalecer se a gente for cada vez mais bíblico. Vamos ver, vamos fortalecer a igreja. Vamos levantar homens fiéis à palavra do Senhor. Vamos juntos nessa luta. Nesse fortalecimento, para que você possa dizer, eu congrego numa igreja frondosa, com um quintal cheio de frutas, onde tem homens fiéis, mulheres fiéis. Tem até Priscila e Áquila na nossa igreja. Tem até Paulo de Tarso. Aí também não, né? Aí abaixa um pouco a bola. Paulo não tem não. Mas tem Jesus caminhando no meio da igreja. É infinitamente maior que Paulo. Olha só o que acontece. Versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo. Irmãos, a coisa fica muito bonita aqui. Natural de Alexandria. Olha para mim. Olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu tenho mais 15 minutos. Tenho mais 15. Isso não é nada. 15 minutos não é nada. Aí eu abro um parênteses aqui. Eu estudei no seminário, que era aula de 8 da manhã às 10h30 da noite. É insuportável. Que ninguém veja, né? De lá. O seminário é maravilhoso. Muito bom. Mas ficar de 8 da manhã até as 10h30 da noite no internato. E aí vai dormir, tem gente falando de Bíblia ainda. Meu Deus, vocês são muito crentes. Tô brincando, eu gostava da resenha. Acordava todo torto depois. Isso não é nada. 15 minutos não é nada. Então aqui um judeu de Alexandria. Irmão, você sabe o que é Alexandria? Alexandria tinha o monopólio da erudição da época. Tanto é que o Filo é de Alexandria, um filósofo judeu, que tentava juntar a Bíblia hebraica com a filosofia grega na época. Era um grande estudioso da filosofia grega. Conhecia todos os filósofos na época, os filósofos pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, conhecia tudo. Alguns estudiosos chegam a dizer, será que Apolo não foi aluno de Filo? Porque Filo estava em Alexandria no ano 45 depois de Cristo, o mesmo período de Apolo. Ele era um grande Alexandria. A biblioteca de Alexandria era absurda. Era o berço da erudição ali. Uma vasta biblioteca. Apolo tendo toda essa tradição, toda essa cultura. Livros. Não é como o livro de hoje, tá? Outro dia eu conto para vocês como era. Mas era uma biblioteca. Apolo era dotado de conhecimento. Irmãos, teve uma época no Brasil que era normal um homem ter livros em casa. E os filhos crescerem lendo aqueles livros. Isso acabou. Acabou. Os filhos não têm nada. O máximo que eu tive era um livrinho contando as histórias dos dinossauros. Acabou. E eu ficava só olhando as figuras. Eu não tinha Machado de Assis. Eu não tinha um Nelson Rodrigues para ler. Eu não tinha essa cultura em casa. Isso a gente vai conseguindo depois, conquistando depois. Mas isso é muito bom. A gente fazer da nossa próprio lado, da nossa própria casa, uma pequena Alexandria. É o que eu falo lá em casa. Eu tenho uma biblioteca. Meu filho e minha filha vão herdar. Tão fartos. Meu neto vai herdar. E aquilo é caro. Aquilo é caro, meu Deus do céu. O livro está muito caro hoje em dia. Apolo está vindo disso. Deus salvou o homem em Alexandria. Com cultura, com erudição, com poder de retórica. Porque filho era especialista em oratória e retórica também. É muito bom ouvir alguém que tem uma boa retórica. Uma boa oratória. O Espírito Santo usa isso também. Aí Apolo vem daí, de Alexandria. Aí ele chega em Éfeso, diz a Bíblia. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Olha isso. É um cara culto, com grande conhecimento. Irmãos, vamos jogar por terra isso. Às vezes tem lugares que eu chego que eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. E não é por causa da nossa igreja, não. É porque para muitos pastor ou é ladrão, ou vive na igreja rodando no reteté, né? Aí tem lugar que eu falo assim, digo ou não digo que eu sou pastor? É melhor não dizer não. A coisa está feia. E está no imaginário de que pastor é ladrão e burro. Que pastor fala problema. Que pastor não lê. Que pastor é aquele que fica virando concreto para virar laje de membro da igreja o tempo todo. As pessoas acham que isso é o pastor. Tem que botar telhado na casa dos outros. Vai você. Deixa eu com os livros. Pedro diz o seguinte, quando precisou servir mesa na igreja, ele diz, nós não podemos abrir mão do ministério, da palavra e da oração para servir mesa. Pedro diz, levantem do meio de vocês 7 homens fiéis para fazer isso. Porque nós não vamos fazer isso. Jesus nos chamou para a palavra. E aí a gente tem que ser fiel.
Então vai virar laje você, vai botar a telha você. É claro, se não tiver, pastor, né? Principalmente aqueles que estão fundando a igreja, bota piso, tudo torto, depois o outro tem que refazer tudo. Mas pelo menos botou. Na plantação da igreja, o pastor faz de tudo, porque Paulo teve que fazer tenda. Ele só parou de fazer tenda quando o dinheiro chegou. O dinheiro chegou e ele parou. Aí o texto diz, aí ele se dedicou exclusivamente à palavra. Aí sim, aí Apolo era culto. Imagine vocês com um homem culto. Um dia eu chego lá, de verdade, isso aqui não é falsa modéstia não. Um dia eu chego lá, um homem culto, e com um conhecimento grande da Bíblia, eu quero esses homens, você quer ou não quer? Eu quero que mulheres cultas se convertam. Eu quero que dessa igreja crianças cresçam sabendo que tem um ambiente de erudição, intelectualidade, junto com o calor do Espírito Santo. Para pregar a palavra sem falar problema, sem entender o evangelho direito. Só sabe evangelizar dizendo Jesus salva e te ama. Só isso, acabou, não tem mais nada. Aí vai para um confronto, surge um debate, a pessoa não consegue, porque não saiu dali, ficou só ali. Então, Apolo é esse cara. E eu digo, Senhor, converte mais Apolo, Senhor. Converte mais gente assim, converte mais mulheres assim, homens assim, poderoso nas Escrituras. Olha o versículo 25. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, ele ainda tinha essa falta. Ele conhecia apenas o batismo de João. Provavelmente Apolo não conhecia muito sobre o Espírito Santo. Mas ele sabia que as Escrituras testemunhavam do Cristo. E ele conhecia, ele sabia debater. Ele ensinava certinho sobre o Cristo. Um homem poderoso. Versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha isso. Um homem poderoso pregando. Priscila e Áquila aqui sabem o que é um homem. Eles não vão se intimidar com Apolo, porque eles andam com Paulo. Apolo é poderoso, mas eles andam com Paulo. Lembra? Priscila e Áquila, amigos íntimos de Paulo. Paulo foi embora. Priscila e Áquila ficaram. Aí estão vendo Apolo poderoso. Mas está faltando alguma coisa. Ele está certinho, está provando nas Escrituras que Jesus é o Cristo. Mas está faltando alguma coisa. Ao invés de ficar falando mal de Apolo por trás, o que eles fizeram? Apolo, vamos tomar um cafezinho lá em casa. Venha nos visitar. Venha na minha casa. Porque nós somos de Jesus também. E a gente quer te contar mais coisas. E imagine se Apolo fosse soberbo. Mais coisa o quê? Eu sei tudo sobre... Não. Apolo também era humilde. Ele foi, Priscila e Áquila explicaram mais coisas sobre o Evangelho, mais coisas sobre o Espírito Santo, mais coisas sobre o verdadeiro batismo. E não somente o batismo de João, mas o batismo de Jesus é outro batismo. Isso aqui só é possível numa igreja acolhedora. Isso aqui só é possível numa igreja que tem discipulado. Não uma igreja em que todos os membros são soltos. Você lembra que eu falei no início da pregação? O individualismo? Eu já ouvi pastor ensinando o seguinte. Acaba o culto, os crentes ficam tudo na porta de igreja, em refeitório de igreja, conversando. Acabou o culto, vá para casa. Eu digo, por que ele está dizendo isso? O crente tem que ter comunhão um com o outro. Ele está ensinando a própria igreja a acabar o culto e todo mundo para casa. Por que ele faz isso? Eu sei por quê. Porque é uma igreja fofoqueira. Que quando acaba o culto, ficam falando mal de tudo, do pastor, e ficam falando do Ministério do Louvor, e ficam falando de fulano e Beltrano. Aí, vai embora. Por quê? É uma igreja fofoqueira. Se a igreja é fofoqueira, tem que acabar o culto e todo mundo ir embora mesmo. Não tem que nem se ver durante a semana. Porque fofoqueiro se juntando com fofoqueiro dá fofoca. Não pode. Agora, se é uma igreja saudável, uma igreja que tem comunhão, os membros se amam, acaba o culto, tem que fazer o quê? Fica mais meia horinha, pelo amor de Deus. Fica mais meia horinha. Você está vendo que tem um irmão que está querendo crescer na palavra? Vai conversar da palavra com ele depois do culto? Reparou que tem um visitante na igreja? Chega nele. Conversa com ele. De onde tu vem? Por que você está aqui? Como foi que você parou aqui? Conversa um pouquinho com ele.
já foi bem recebido. Repara, Priscila e Áquila tinham isso. Isso é o avanço do evangelho, meus irmãos. Se chega alguém aqui na igreja, poderoso, alguém de uma cultura elevadíssima, um intelectual muito elevado, eu não ficarei com ciúmes. Eu vou chamar para mim. Eu vou dizer, o que tu sabe? Eu vou ver onde eu posso ajudar. Na simplicidade, porque eu quero uma potência com a gente. É a mesma coisa vocês, Priscila e Áquila, fizeram isso com Apolo. Chamaram para ir na casa. Aí tem crente que diz, na minha casa ninguém pisa. Na minha casa só minhas mulheres, só minha mulher e meus filhos. Ninguém pisa na minha casa. Deixa de ser besta. Deixa de ser besta. Lembra que Jesus falou para Zaqueu, um publicano? O certo era Jesus dizer, eu não piso na casa de Zaqueu. É ou não é? Porque é publicano, traidor da pátria. Está pegando impostos para Roma, sendo judeu, safado. Zaqueu, desce. Porque hoje comerei em tua casa. Mas a casa de Zaqueu é indigna. Eu comerei em tua casa. Zaqueu abre as portas para Jesus entrar. Jesus prega, Zaqueu se converte. Ele vai ressarcir. Na verdade, ele ressarce 4 vezes mais de tudo que ele roubou. Aí Jesus diz, nessa casa houve salvação. Nessa casa houve salvação. Deixa de ser besta. Pode abrir tua casa, chama pessoas. Pastor, eu reparei que tem fulano lá na igreja. Que fulano não presta atenção no escudo. Fulano só conversa no escudo. Fulano não é crente não. Ou fulano não fala mal não. Vai você. Você entendeu alguma coisa da pregação? Eu vi que você não estava muito atento. Como é que você está? E esteja disposto para ensinar mais essa pessoa a crescer no caminho da fé. E diz, ó, vai na minha casa. Eu abro a porta da minha casa para você tomar um café comigo. Vou morar junto. Faz isso. Vamos crescer juntos. Essa pessoa dizer, não, vai na minha, vai na sua. Deixa eu dizer uma coisa aqui mais prática para a igreja. Eu não tenho costume de reparar em casa de rico e em casa de pobre, tá bom? Ah, pastor, mas na minha casa não tem piso. Eu não estou nem aí. Não tem aí no bom sentido, tá? Eu não vou ficar olhando, não. Ah, porque minha casa não está pintada. Eu não vou. Irmãos, eu sou um abestalhado. Eu não reparo mesmo, não. Não reparo. Só reparei em uma coisa, eu não vou dizer nome, não. É meu amigo, tá aqui. Fui na casa dele, já falei, já matou aqueles ratos lá, cara. O rato passou embaixo das minhas pernas. Aí daqui a pouco vem outro rato, passa do lado de novo. Falei, vamos matar esse rato, vamos acabar com esses ratos. Mas eu tô lá, e tomo café e converso. Só isso. Agora, a casa é pobre. Irmão, e a gente está aí ligando se a tua casa é simples ou não é simples. Abra a sua casa, convida, chama. A igreja acontece também nesse ambiente. Caminhando para o final, eles explicam no caminho, o caminho de Deus para Apolo. Aí olha o versículo 27. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Apolo começou a auxiliar poderosamente os irmãos. Ele auxiliou muito, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Ele já era poderoso. Vocês lembram disso? Priscila e Áquila acrescenta a eles, a Apolo, perdão, mais coisa. Esse cara é uma potência. Tanto é que escrevendo aos Coríntios, Paulo diz o seguinte, eu plantei, Apolo regou. Que isso? Os diziam de Apolo também, esse cara virou poderoso. E quem jogou uma sementinha ali? Priscila e Áquila. Ajudaram nisso. Investiram mais no ministério de Apolo ao ensinar mais coisas a ele. E esse cara provava tudo pelas escrituras. Já até fechei minha Bíblia. Quando o pregador fecha, você pode fechar também. Fechei, você pode fechar. Irmãos, nós queremos crentes bíblicos em nossa igreja. A gente não quer crente que fique em tudo dizendo eu acho, é minha opinião, eu acho que deveria assim, eu acho que deveria ser assado, eu acho que Deus deveria... Não. Abra a Bíblia. Fala da Bíblia. Eu amo conversar com gente da Bíblia. Eu amo conversar com o povo da Bíblia. Eu amo quando o cara traz o texto.
abre o texto. Eu amo o povo da Bíblia. Provavelmente eu ia amar Apolo. Provavelmente. Eu ia falar com ele de Botafogo, de Campeonato Brasileiro, mas eu ia ter que conversar com ele de Bíblia. Eu ia ter que falar, e aí, Apolo, e o texto de Isaías lá, e como é que é? Edifica a minha vida. Eu fecho o sermão de hoje. Irmãos, eu falei de muito assunto. Mas foi só um resuminho de alguns assuntos. Eu que eu já disse, tem estudos longos sobre isso. O meu ponto não foi provar presbítero e diácono, não. O meu ponto aqui é mostrar para vocês. Nós precisamos ser bíblicos. Eu quero encorajar aqui quem não leu Bíblia. Pastor, mas eu sou mulher. Minha filha, vai ler tua Bíblia. Você pode ajudar muito com o conhecimento da palavra. Muito. Eu oro para que Deus levante Priscilas em nossa igreja. Amém ou não? Amém? Eu oro para que Deus levante mulheres da Bíblia. Eu oro para que Deus levante Apolos em nossa igreja. Pessoas que a gente vai olhar, mas a gente vai ter que cuidar, a gente vai ter que investir. Porque são pessoas que valem muito por causa do conhecimento. Quando se levantar, suguem essas pessoas, isso é importante. E eu termino com uma confissão. As maiores angústias que eu tenho na alma e que eu já tive na alma, eu precisava de gente com conhecimento da Bíblia para encaixar algumas coisas no meu interior. Nós não somos contra terapeutas, eu já disse aqui, eu falo mais nas reuniões de casais também. A gente não é contra terapia na nossa igreja, não. Negativo. A gente é contra pastor que fica imitando terapeuta. Terapeuta é terapeuta. Agora, homem de Deus, eu quero que abra a Bíblia e coloque a minha mente no lugar. Eu quero que pegue o meu coração e coloque assim, isso está no teu coração? É por causa disso aqui, ó. Vamos ligar, ó. Olha o que Deus disse. Pum, abre a luz. Acende a luz e abre a porta. Senhor, agora eu posso ver claramente. Aí aquilo que estava angustiando vai embora. Às vezes é um pouco mais de conhecimento de Deus, é um pouco mais. Você olha, eu não estou conseguindo chegar, está faltando luz. Aí vem alguém com conhecimento e te dá luz. Aí tu entende mais Deus. Tem tristeza e angústia que vem por falta de conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus vem pela palavra. Coisas no meu coração foram consertadas por causa da palavra. Palavra, Bíblia, conhecimento da Bíblia. Quantos aqui estão tendo problema com Deus, mas não com Deus verdadeiro? Estão tendo problema com Deus que criou na mente. E só a palavra vai mostrar o Deus verdadeiro. Vai encaixar as coisas no seu coração. Eu não vou ficar dando testemunho meu do passado, porque eu já enchi vocês de coisa. Vocês já conhecem muito testemunho meu. Eu não vou ficar falando. Mas vocês sabem, os membros da igreja, quantas vezes a minha alma jorrou água limpa, porque eu abri a Bíblia. Sem vontade de abrir, muitas vezes. Crendo que Deus não ia falar mais. Crendo que o meu intelecto tinha vencido o intelecto de Deus. E aí, quando eu abri a Bíblia, o meu intelecto foi cativo. Ele pegou como escravo e disse assim, agora eu te boto no lugar. É assim. Aí eu digo, amém. E aí vem uma cachoeira de água viva no interior. A mente é liberta. O diabo vai embora. Por causa da Bíblia. Ele provava pela Bíblia. Priscila e Áquila ensinaram no caminho de Deus. É isso que a gente precisa. Que a gente ame mais os expositores da Bíblia. Mais mulheres santas que conhecem a Bíblia. Que a gente valorize pessoas que andam com Deus. E que a nossa igreja seja uma igreja com um quintal frondoso. Com pé de manga, pé de jaca, por que não? Pé de laranja, coco. Que saia daqui do nosso meio. Que esse culto, irmãos, nessa noite fria, chuvosa, não tenha sido uma noite perdida para você. Você veio cultuar ao Deus vivo. E eu espero vocês domingo que vem, na mesma hora, na mesma igreja, com a mesma Bíblia, com o mesmo pastor. Domingo que vem, a noite tem ceia do Senhor. Vamos ouvir a palavra e vamos ceiar juntos. Amém? Fique de pé. Vamos encerrar. Vamos orar ao Senhor. Você lembra daquele louvor, André? A tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, lembra? Vamos tocar esse louvor. Senhor Deus, nós queremos agora te agradecer por tudo.
Tu és bendito para sempre. Amém, Senhor. A tua igreja está agora pronta para ir embora, mas nós queremos ainda louvar o teu nome aqui nesse lugar. Nós declaramos que nós não somos nada sem ti, Senhor. Tu és a nossa luz. A tua palavra, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, eu oro agora pedindo que o Senhor amasse os nossos pressupostos para que a gente leia a Bíblia e seja edificado pelo teu Espírito, Senhor. Que a tua palavra limpe o nosso coração, meu Pai. Tem sujeira que eu sei que só vai sair com a Bíblia, que só vai sair te conhecendo mais, Senhor. Dá luz aos meus irmãos para que eles possam ajudar uns aos outros, Senhor Deus, no conhecimento de ti, Senhor. Naquilo que é profundo. Ó, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Tu és profundo, Senhor. Eu oro agora para cada coração, Senhor Deus, em rebeldia contigo, se prostre diante de ti e diga, Senhor, o meu intelecto nunca vai ultrapassar o Senhor. Pois diz a tua palavra, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu oro em nome de Jesus, Senhor. Nos dê homens e mulheres que te amam e amam a tua palavra. Eu encerro essa oração em nome de Jesus e dizendo amém e amém. Vamos louvar o Senhor agora, louve de coração.